Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, informações sobre o mercado da bola com direito à situação no mínimo aí, intrigante e que vale a pena vai acompanhar. Além disso, vamos trazer também destaques do SofaScore e tem duas peças que infelizmente estão fazendo muita falta no nosso tricolor de aço. Para completar a situação de Bruno Henrique com o Flamengo. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bara Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje mais um Plantando Bara, mas antes disso aquela dica, porque você já sabe, se for comprar na GoCase, não se esqueça, use o cupom Bara Bahia, tudo junto, gente, clique no link que está fixado pelo comentário também na descrição do vídeo, ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que você está vendo aqui na tela, você pode comprar, por exemplo, essa garrafa Fresh aí que está em promoção, ainda ganha uma base de silicone de brinde para você proteger, também tem esses copos térmicos, vale a pena, viu, gente? Cada centavo você personaliza, muita qualidade nos produtos, e tudo isso você compra com desconto usando o cupom Bara Bahia. Tem um detalhe, viu, gente? O cupom vale para qualquer produto do site, não só os do Bahia, mas também os do Bahia, que estão show de bola aqui. E tem a semana aqui da garrafa térmica a partir de R$ 129,90, mais o presente, o mimo aqui, que é justamente essa base de silicone, ganha uma base. E tudo isso você compra usando o cupom e aproveita, porque tem muita oferta interessante. Essas capinhas, menos de R$ 25 cada uma, comprando duas. Então tá show de bola, dá essa geral, porque tem muita coisa legal. Eu sempre digo, né? Não só do Bahia, mas se você der uma geral no site da Golcase, tem muita coisa legal, viu, gente? Então aproveita aí, que vale a pena conferir e com cupom fica com descontaço, realmente fica imperdível. Mas vamos para o assunto de hoje, a gente começa trazendo a tabela da Série A. Tivemos a rodada parcialmente completa no dia de ontem, tá aqui, né? O Palmeiras venceu o Inter por 4-1, então vejam que abriu distância para o Bahia, 10 pontos com o jogo a mais, e o Fluminense, com o time reserva, perdeu por 1-0 para a equipe do Corinthians. O Corinthians está aqui com 23 jogos, ou seja, 3 jogos a mais do que o Bahia, e está com 29 pontos. Enquanto isso, o Fluminense está aqui, gente, 10º colocado, 28 pontos, com 21 jogos. Então agora é a situação de momento, mas hoje temos outros jogos, nada arriscado para o Bahia em princípio, temos aqui apenas o Botafogo. Vejam vocês aqui que o Botafogo joga hoje contra o São Paulo, lá no Morumbi, e com detalhe, né, gente? Se o Botafogo empatar a sua partida, ele passa o Bahia, tá? Então o Bahia pode cair para a sexta posição e enfrentar o Cruzeiro já na sexta colocação. Então, a informação agora para falar em futebol brasileiro é sobre, né, enfim, né, a situação aqui envolvendo o Vitória da Bahia e tem torcedor que está sempre pagando mico, como se fala, né? A galera repostou aqui. Leonardo Bonavides, conhecido por lá, né? Em julho ele postou, ha, no final todo mundo sabe como termina, e botou aqui, né? Como se fosse uma pescaria, provocando o Bahia. Isso foi em julho. Nada como um tempo após o outro. Chega em setembro, infelizmente, a Série B. Isso aí foi depois da partida, da derrota diante da equipe do Fortaleza. É isso, né? Não adianta ficar preocupado com o Bahia, ficar provocando o Bahia, e quando cai na real, tá aí, infelizmente, a Série B. E realmente, independente até de rivalidade, só um milagre salva, não ver o Vitória reagir. E é isso, né? Nada como um dia após o outro. E o tempo é o senhor da razão. Falar em Série A tá aqui, algo que pra gente, uma pena, na verdade, porque faz de fato muita falta. E tá aqui, gente. Os jogadores dos times da Série A com mais gols, assistências e participações em gols. Na temporada 2025, qual é o principal destaque do futebol brasileiro? Em caso de empate, jogadores com menos jogos ficaram na frente. Tá aqui, gente. Interessante. Eu fiz esse recorte aqui de assistência. Jogadores dos times da Série A na temporada 2025. Arrascaeta com 13, Alan Patrick com 12, Memphis Depay com 10, ele mesmo, Lucas Mugni com 9. E aí temos aqui, gente, Ademir em quinto lugar, né, em 41 jogos, 9 assistências. E Eric Pulga aqui em 42 jogos, 8 assistências. Que pena, né? Agora vejam vocês que são os dois justamente que estão lesionados, né? Inclusive, até o fim do mês provavelmente devem estar aptos. O Eric Pulga está um pouco à frente de Ademir, mas fazem muita falta, porque vinham bem e são jogadores estruturados para o nosso Bahia. E basta ver que somando 8 de Pulga com 9 de Ademir, seriam aí 17 assistências, né? Uma pena realmente, mas é isso, né? Infelizmente, lesões acontecem e o Bahia tem que saber resolver a situação diante dessas perdas tão importantes para o nosso tricolor de aço. Então, a informação que eu trago agora é a respeito dele, gente. Flamengo e Bruno Henrique, vamos ver aqui como é que a situação realmente é impressionante, né? Não só a pena foi pequena, de apenas 12 jogos, quando se compara com outros jogadores, com outros clubes que tiveram situação envolvendo essa questão de apostas esportivas e manipulação de resultados, de cartão e por aí vai, e evidentemente a gente não teve, né, acesso ao processo, que às vezes tem miudezas no processo que pode mudar a decisão final. Mas nesse caso em específico, me parece bastante gritante
E o Flamengo não só teve uma pena pequena de 12 jogos para Bruno Henrique, mas conseguiu um efeito suspensivo, gente. O próprio Flamengo já lançou nota e está aqui Vene Casagrande repercutindo. O Flamengo acaba de confirmar a informação que trouxemos: efeito suspensivo concedido a Bruno Henrique. Nota oficial: Bruno Henrique. Clube de Regatas Flamengo informa que o SJD deferiu o pedido de efeito suspensivo da decisão que havia aplicado 12 jogos de suspensão ao atleta Bruno Henrique. A medida aguardada pelo Flamengo diante dos votos divergentes apresentados na primeira comissão disciplinar, que acolheram a preliminar de prescrição, imagine, hein? Garante a plena condição de jogo do atacante até o julgamento do caso pelo pleno do tribunal. Eu vou empurrar com a barriga, né? Dessa forma, Bruno Henrique está liberado para atuar normalmente pela equipe do Rio Grande. É um suco, né, de futebol brasileiro com esse tipo de julgamento. A gente teve vários atletas que tiveram também situação parecida e o rigor foi bem maior, né? Sobre prescrição ou não, ali não tem como a gente ter acesso ao processo para saber efetivamente o que foi que aconteceu. Mas geralmente a prescrição ela decorre de uma perda de prazo. Alguém que deveria agir não agiu, perdeu o prazo, aí o Flamengo teria sido beneficiado. Se foi a demora de oferecer a denúncia em relação ao Bruno Henrique, ou o tempo que o processo for parado, não se sabe. Mas chama atenção realmente também por essa particularidade, repito, né? Coisas do nosso futebol, né? Para uns o rigor, para outros a benevolência. Está aí a situação envolvendo Bruno Henrique e Clube de Regatas Flamengo. Para completar, vou trazer aqui uma situação, gente. Envolve um jogador baiano, inclusive, Marcos Leonardo, que chama atenção. Vou trazer aqui, inicialmente, a reportagem que foi repercutida pelo Planeta do Futebol. E está aqui, gente. Confirmado, Al Hilal envia a lista à Liga Saudita e deixa Renan Lodge e Marcos Leonardo fora. Lateral esquerdo e o atacante perderam espaço pelo limite de estrangeiros. A pedido do técnico Inzaghi, o Clube Saudita contratou Theo Hernandes e Darwin Nunes. Marcos Leonardo estuda entrar na justiça com pedido de rescisão por justa causa para ficar livre e poder assinar com qualquer clube. Lodi, por sua vez, ainda avalia outras opções, mas a tendência é que ele aguarde o mercado de janeiro para buscar um novo destino. Com detalhe, gente, Lodi já viajou. Lodi já viajou para aqui para o Brasil e os advogados mandaram uma carta, acreditem, mandaram uma carta para o Clube Saudita, jogaram para cima, como se diz. Vou até trazer aqui essa notícia para vocês, para quem não viu ainda. Vou localizar aqui. Mandaram a carta, entregaram a carta para lá e caiu fora, como se diz. Eu acho que isso pode ser até um precedente para o próprio Marcos Leonardo. Essa novidade. Tá aqui, gente, a informação de ontem, inclusive, de Raiza Simplício. Aqui, ó. Agora, livre no mercado. O Al Hilal recebeu uma carta do advogado de Renan Lodge notificando a rescisão de contrato do lateral esquerdo. O jogador, inclusive, deixou a Arábia Saudita ontem, já está no Brasil. Em nota, o Al Hilal afirmou que tomará todas as medidas legais para proteger os direitos do clube. Então tá aí, jogador de seleção, né? Vejam vocês, começou o burburinho e ele já puxou a fila. E a situação dele, gente, é exatamente igual à situação de Marcos Leonardo. Pode criar um precedente e, se for benéfico para ele, Marcos Leonardo, de repente, pode ser um atleta livre. E aí eu vou trazer justamente aqui a reportagem da ESPN que trata desse assunto. Está aqui, ó. Marcos Leonardo avalia a rescisão por justa causa no Al Hilal para ficar livre e assinar com o seu novo clube. Depois de passar praticamente toda a última terça à espera de um acordo para reforçar o São Paulo por empréstimo de 4 meses, o atacante Marcos Leonardo trabalha agora nos bastidores, juntamente com seus representantes e advogados, a possibilidade de buscar a rescisão por justa causa no Al Hilal, segundo apurou a ESPN. Com base em interpretações dos regulamentos da FIFA, o staff do atacante brasileiro acredita que está resguardado com a seguinte tese jurídica: caso não seja inscrito na Liga Saudita, e não foi inscrito, viu, gente? O jogador, sobretudo o jovem estrangeiro, pode entrar na justiça contra o próprio clube para ficar livre, pois estaria sendo privado de exercer a sua principal função como profissional. Como o tema é bastante delicado e envolve uma queda de braço pesada com a Hilal, a situação tem sido elaborada com bastante cautela pela defesa do atleta desde o fim da semana passada e caminha para ter novos capítulos nos próximos dias. Enquanto isso, o ex-santista, que já retornou para a Riad, vai treinar novamente com o grupo do técnico italiano Simone Inzaghi e cumprir as ordens internas. Com a permissão dos sauditas, Marcos Leonardo esteve em São Paulo nos últimos dias, disponível para qualquer momento assinar com o tricolor até dezembro e rapidamente ser integrado ao elenco do argentino Crespo. Neste período, inclusive, recusou todas as outras abordagens que recebeu no mercado, especialmente do futebol brasileiro. Veja aí, gente, não duvidaria de o Bahia ter acompanhado isso. Se estava mesmo decidido a reforçar o time do coração, ao São Paulo na oportunidade, se eventualmente avançar com a estratégia de conseguir a rescisão, o atacante ficaria livre para fechar com qualquer outra equipe, podendo sim ser inscrito até mesmo no Brasil. Isso porque, caso venha acontecer, a saída seria por justa causa. A FIFA permite inscrições fora do prazo nas entidades filiadas, CBF no caso, para jogadores envolvidos neste contexto, diferentemente de uma rescisão por mútuo acordo. Ainda no caso de uma saída por justa causa, o brasileiro que foi artilheiro do Mundial de Clubes dos Estados Unidos teria também o direito a receber praticamente todo o valor do contrato assinado no ano passado com o Al Hilal, ou seja, quase 20 milhões de euros pelas 4 temporadas restantes, 5 milhões de euros por cada. E aí arremata aqui, ó. No último dia
da janela de transferências no Brasil, o Tricolor fez de tudo para garantir a contratação por empréstimo. Entre 14 horas e meia-noite, todos os envolvidos na negociação estiveram reunidos na mesma sala, num contato frequente. Entre avanços e retrocessos, o clube saudita, que nunca cogitou emprestar o atacante sem custos, colocou em cima da mesa a seguinte condição: o pagamento de uma taxa de empréstimo de aproximadamente 12 milhões de reais. Vejam vocês, hein, gente? O São Paulo, por sua vez, estava disposto a pagar apenas uma parte do valor em questão. Sem acordo, o negócio acabou por cair. Para não correr o risco de perder o atleta, o Al Hilal pode optar agora por um empréstimo dentro da própria Arábia Saudita ou uma transferência para um mercado que ainda esteja aberto, como Catar, Rússia e Turquia. Para isso, claro, o Marco Leonardo precisaria aceitar as condições. Então tá aí, gente. Situação dele, eu estou trazendo isso, convenhamos, né? Mesmo que não seja para agora, o Bahia precisa de acompanhar de perto essa situação de Marco Leonardo. Então, é um atleta que já estourou lá o número de estrangeiros, é um atleta que é baiano, não sei se vocês sabem, de Tapetinga, 22 anos, a idade praticamente ali de Lúcio, cumpre um papel excelente na movimentação, seria um Lúcio plus, bem melhorado, e viria a cair uma luva nesse esquema de jogo do Bahia. Fosse para agora ou fosse para depois. Em relação a agora, qual seria a possibilidade? Um atleta rescinde por justa causa pode assinar com outro clube mesmo fora da janela. É regra da FIFA. Poderia se inscrever, que é uma dilatação aí mais ou menos até outubro para a inscrição de atleta nessa situação no Brasileirão. Em relação ao ano que vem, também poderia já barganhar. E vejam que pelo menos o empréstimo que foi cobrado pelo Al Hilal, eu confesso para vocês, 12 milhões de reais é um tipo de situação que vale a pena pagar. Ainda que por empréstimo, basta de lembrar que Nestor, o Bahia pagou 10 milhões pelo empréstimo, então seria de graça um atleta que viria para elevar muito o nível do nosso ataque. Outros clubes brasileiros procuraram, não duvidaria de o Bahia, a gente até vai procurar com um pouco mais de detalhe, faz parte com certeza do banco de dados do Bahia, atleta de 22 anos com muita qualidade e muita movimentação. Então a gente torce para que dê certo. Evidentemente, a negociação com o mundo árabe não seria fácil, mas ele pode seguir o trilho aí de Renan Lodge e buscar também a sua rescisão de contrato, e valeria realmente muito a pena o Bahia se acertar com esse atleta, um atleta que realmente viria para levar bastante o nosso nível, e além disso faz parte aí do perfil de atletas que são costumeiramente procurados pelo Grupo City, um atleta muito jovem, 22 anos, valorizado no mercado, e tá aí, gente, algo que vale a pena a gente acompanhar de perto, e qualquer novidade a gente traz para vocês, mas sem dúvida para mim valeria a pena um investimento, o atleta realmente tem muita qualidade, na pior das hipóteses um empréstimo aí com a opção de compra valeria a pena realmente, que é um atleta inclusive que tem muito mercado. Se você gostou, deixar seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar aos 90 mil inscritos e aproveita aí, gente, essa promoção da Gold Case. Show de bola, tá? Tamo junto, nações colores, até a próxima.